bem-vindos. Hoje a gente mergulha num capítulo da Bíblia que, olha, muita gente passa batido achando que é só nome complicado. Gênesis 36. Ele é todinho sobre os descendentes de Esaú. Lembra? O irmão gêmeo de Jacó, também chamado de Edom. Para guiar a nossa conversa, a gente está usando aqui trechos e notas de duas Bíblias de estudo bem legais, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender a história por trás dessa lista de nomes, quem foram esses edomitas, como eles se organizaram, chefes, reis, e o que essa linhagem toda significa dentro da história maior de Gênesis. Ok? Vamos desempacotar isso. Ótima ideia. Porque, assim, essas genealogias antigas, elas são muito mais que listas, né? São tipo cápsulas do tempo, cheias de pistas. Pistas sobre a história, a política da época, como as famílias e a sociedade se relacionavam. Gênesis 36 foca totalmente no Esaú. É a nona daquelas 11 seções chamadas Toledot, que significa histórias ou gerações, em Gênesis. E olha que curioso, a Bíblia Holman até comenta que é a mais curta dessas seções. Mas nem por isso menos densa, sabe? Vamos começar então pelo começo mesmo. A família direta de Esaú ali no início do capítulo. O texto fala das esposas cananeias, Ada, Olibama e Basemate, que era filha de Ismael, e os filhos que nasceram lá em Canaã mesmo. Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Mas logo depois acontece algo chave, né? A separação de Esaú e Jacó. Ele pega sua família, seus bens, tudo e se muda. Vai para a região montanhosa de Sair. E a razão que o texto dá é bem prática. A terra de Canaã já não suportava os bens dos dois irmãos. Era muita coisa. E o texto faz questão de dizer: Esaú é Edom. Essa mudança parece um divisor de águas mesmo. Sem dúvida. O que eu acho fascinante aqui é justamente isso. Como a prosperidade material acaba levando a uma separação física. Essa mudança não é só tipo logística, ela marca o começo de Esaú como o pai de uma nação separada, os Edomitas, com seu próprio território, Seir. É o nascimento de uma identidade nacional diferente da de Jacó, que viria a ser Israel. Isso vai ecoar muito na Bíblia. E sobre as esposas, é interessante notar, as Bíblias de estudo, como a ANA, apontam umas diferenças nos nomes delas comparando com outras listas em Gênesis. Isso não quer dizer que está errado, né? Pode ser que, talvez houvesse tradições diferentes sendo registradas juntas, ou talvez nomes diferentes para a mesma pessoa, ou até outras esposas mesmo. É um lembrete, assim, da complexidade desses registros antigos. Faz todo sentido. Bom, seguindo no capítulo, ele começa a detalhar quem são os descendentes de Esaú que foram para Seir. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante em termos de como a sociedade dele se formava. A gente vê os filhos de Elifaz e Reuel dando origem a novas linhagens. Tem muitos nomes, né? Mas vale destacar alguns que vão ter mais peso depois, como Temã e principalmente Amaleque, que era neto de Esaú por uma concubina, Timna. O texto diz que esses descendentes viraram chefes em Edom. Já indica, sabe, a formação de uma estrutura, ou tribos, ou clãs. A genealogia aqui não é só para dizer fulano é filho de ciclano, é para mapear o poder, a organização desse novo povo, tipo um organograma antigo. As Bíblias de estudo, elas ressaltam isso, que essa lista, mesmo com nomes que hoje parecem estranhos para nós, era crucial para eles, para definir identidade, direitos, poder. E como você falou, Temã, Amaleque, não são só nomes, viram nomes de grupos, de regiões, que vão ter muita interação com Israel. E geralmente interação tensa. Mas olha só, essa terra de Seir não estava vazia quando Esaú chegou, né? O texto de Gênesis 36 faz questão de incluir outra lista, a dos Horeus. Diz que eram os filhos de Seir, os moradores originais da área. Aí vem nomes como Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, e eles também são chamados de chefes na terra deles.
E tem aquele detalhezinho curioso sobre o Aná, filho de Zibeão, que ele achou as fontes termais no deserto. Parece quase uma nota de rodapé histórica ali no meio, né? As bíblias de estudo até confirmam que provavelmente eram fontes de água quente mesmo. É muito revelador incluir os Voreus. Mostra que a formação do povo edomita não foi algo isolado, tipo só a família de Esaú crescendo. As fontes sugerem, e as notas da Aná exploram bem isso, que houve uma integração importante entre os descendentes de Esaú e os Horeus. Tem pistas de casamentos mistos, sabe? Por exemplo, a Tímina, mãe do Amaleque, era irmã do Lotã, um chefe Horeu. E a Olibama, uma das esposas de Esaú, também parece ter ligação com essa linhagem horeia. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um padrão bem comum na formação dos povos antigos. Raramente era linhagem pura, né? Geralmente envolvia assimilação, convivência, mistura com quem já estava lá. Então a identidade edomita que Gênesis 36 descreve parece ser um resultado dessa fusão. Descendentes de Esaú com os Horeus de Seir. É a história da formação de um povo por mistura. Nossa, isso realmente muda a forma de ver uma simples lista de nomes. E falando em estrutura, chegamos numa das partes mais, surpreendentes do capítulo. A lista de reis que governaram Edom. E ela vem com uma frase que, nossa, chama muita atenção. Antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Isso é muito direto. E as implicações são enormes, não é? Com certeza. Essa talvez seja uma das informações mais de Gênesis 36. Sugere que Edom, a nação irmã e muitas vezes rival de Israel, desenvolveu uma monarquia, um governo centralizado, com um rei antes mesmo de Israel. Isso meio que desafia a ideia de que Israel foi o pioneiro político ali na região. A lista menciona vários reis, Belá, Jobabe, Haddad. Esse Haddad, inclusive, dizem que derrotou os midianitas, um feito militar importante. Tem até um Saulo, um nome que depois ficaria famoso em Israel. E outros, e cada um ligado a uma cidade diferente. Essa estrutura, reis ligados a cidades diferentes. E essa fórmula reinou, morreu e fulano reinou no lugar dele, isso sugere alguma coisa sobre o tipo de monarquia. As notas de estudo falam disso. Sim, falam. As notas da Holman, por exemplo, levantam a hipótese de que não era bem uma monarquia hereditária como a que Israel teve depois, pelo menos não nesse começo. A falta de menção de parentesco entre os reis, em cada um vindo de uma cidade, pode indicar uma sucessão talvez por eleição ou rotativa entre clãs ou cidades importantes de Edom. Era uma organização política sofisticada para a época, de qualquer forma, e a frase "antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel", ela é um marcador de tempo crucial. As bíblias de estudo, tipo a NAA, concordam. Isso indica que quem escreveu ou finalizou essa lista já sabia da monarquia em Israel, ou pelo menos que ela estava para acontecer. Funciona como referência histórica, claro, mas também cria um contraste muito claro. Edom já tinha essa estrutura de reis, enquanto Israel ainda estava em outra fase. Coloca Edom como uma nação politicamente estabelecida bem cedo. Fascinante pensar disso. Mas aí depois dessa lista de reis antigos, o capítulo parece que dá um passo atrás. Ele termina com outra lista, de novo, de chefes. Diz: estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares. Nomes como Tima, Alva, Geterete, Olibama de novo, Elá, Pinom. O que significa essa última lista? São os mesmos chefes lá do começo? Ou é outra coisa? Ótima pergunta. Porque parece que volta, né? Mas provavelmente aponta para algo diferente. A interpretação mais comum, e que as notas de estudo, tanto Holman quanto NA, apoiam, é que essa lista final de Alufim, chefes ou clãs, não são os mesmos líderes tribais do início, nem os reis. Provavelmente representa as principais divisões administrativas ou territoriais de Edom numa época posterior, talvez contemporânea ou até depois daquela monarquia inicial. Esses nomes podem ter virado nomes de regiões, sabe? Ou de clãs dominantes que controlavam certas áreas. A semelhança dessa lista com a que a gente encontra lá em 1 Crônicas 1, como a NA observa, reforça essa ideia,
que se trata de uma estrutura administrativa de Edom, já reconhecida e estabelecida, talvez organizada por distritos, liderados por esses chefes. Então, o capítulo nos dá um panorama completo, da origem familiar até diferentes fases da organização política e territorial deles. Compreendi. Então, olha só, a gente percorreu essa genealogia que parecia tão árida e encontrou uma história bem complexa. A origem da família, a separação por causa da prosperidade, a formação de clãs, a mistura com o povo local, uma monarquia que veio cedo de forma surpreendente e, no fim, uma estrutura administrativa. Pensando em tudo isso, qual seria o grande recado para quem está tentando entender Gênesis 36 usando essas fontes? Olha, acho que Gênesis 36 nos dá várias camadas importantes de compreensão. Primeiro, pensando na narrativa de Gênesis mesmo. Ele cumpre a função de estabelecer Edom. Mostra que Esaú, embora não seja o foco principal da promessa feita a Abraão, como Jacó foi, ele também se torna pai de uma grande nação, com sua própria história, seu território, sua estrutura, cumprindo promessas paralelas feitas a ele. Define Edom como nação irmã, mas diferente de Israel. Segundo, e talvez mais prático para quem lê o resto da Bíblia, este capítulo dá um pano de fundo essencial. As relações entre Israel e Edom são um tema que volta sempre, né? Cheio de tensão, conflito, mas também proximidade. Entender a origem, a estrutura, a antiguidade de Edom, como está aqui, ajuda muito a contextualizar essas interações futuras, lá em Números, Deuteronômio, nos livros históricos, Salmos, Profetas. Terceiro, a própria existência detalhada de Gênesis 36 mostra como as genealogias eram vitais no mundo antigo. Eram bem mais que árvores genealógicas. Eram ferramentas para registrar a identidade coletiva, para reivindicar direitos, terra principalmente, para mapear poder político e social e para definir as relações complexas entre grupos. Quarto, analisar as fontes, incluindo as notas das Bíblias, revela como esses textos antigos guardam memórias complexas. Às vezes com variações ou camadas que podem indicar diferentes épocas ou junção de várias tradições. Navegar por Gênesis 36 é também aprender sobre como a história era registrada e passada adiante naquela época. E, finalmente, como a gente tentou fazer aqui, a abordagem é apresentar o conteúdo dessas fontes, o texto bíblico, e as interpretações das notas de forma clara, contextualizada. Não é questão de tomar partido ou dizer que só uma visão está certa, mas sim de explorar as informações e os significados que esse material oferece sobre a visão bíblica da história de Edom. Excelente resumo. Realmente, mergulhar em Gênesis 36 revela muito mais do que parecia. Vimos a formação de uma nação inteira paralela a Israel, com sua própria história, uma estrutura bem desenvolvida desde cedo. Foi denso, mas esclarecedor. Agradeço a quem nos acompanhou nessa exploração. E como um pensamento final, talvez valha refletir sobre isso. Genealogias, como a de Esaú, são mapas. Mapas de poder, de identidade, de reivindicação de terra. Mostram a tapeçaria complexa dos povos lá do Antigo Oriente Próximo. Pensemos um pouco. Como será que o fato de Edom ter tido uma estrutura política estabelecida, chefes, até reis antes de Israel ter sua monarquia, influenciou a dinâmica entre eles desde o começo? Como essa consciência mútua, das trajetórias de cada um, moldou a longa e muitas vezes difícil história de rivalidade e conexão entre essas duas nações irmãs? É algo que ecoa para muito além de Gênesis 36.